Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, tô aqui com o Lucas, e esse Tudo bem? podcast ele foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, arquitetura e engenharia. E hoje nós estamos aqui com a Nádia e com o Elcio, da Corus Arquitetura, que tem bastante coisa legal para compartilhar com a gente. Gente, muito obrigado pela presença, muito bem-vindos. Nossa, a gente está muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. Não, é uma honra para nós É, estarmos juntos, né, sempre trocar ideia é construtivo, né, a gente está sempre aprendendo, sempre. é verdade. E já que a gente quer aprender bastante aqui hoje, vamos conhecer vocês, né? Quem que é o Elcio, quem que é a Nádia, quem que é a Corus, contem pra gente. Vamos lá, começa você. Tá bom, eu vou É. começar. A Corus, ela é uma sociedade nossa, eu e da Nádia já estamos há 34 anos juntos, aprendendo arquitetura, né. Nós, começamos originalmente com projetos, residenciais de todo tipo, mas rapidamente nós entendemos que poderíamos evoluir um pouco mais e começamos a entrar na área da saúde. Aí, por conta disso, nós fizemos várias especializações, né, Vários, assim, na verdade, acabou que a gente, começou a ter um amor muito grande, pela área da saúde, e não só pela área da saúde. A gente descobriu que toda a parte da arquitetura que mexia com normativas, ela estava assim, ela era parecida conosco. Que legal. Né, porque o que que acontece? Tem arquitetos que são mais artistas, tem arquitetos que são mais, assim, cada arquiteto ele tem um caminho, né, e só que a gente só vai descobrindo isso ao longo do tempo, né, e a gente teve essa oportunidade, né, porque na nossa época tinham poucos arquitetos, não eram muitos, né, a concorrência não era gigantesca, então você ia fazendo aquilo que assim, fazendo residência, interiores e tudo mais, mas a gente começou a perceber que essa parte do lado de cá nos interessava. Só que para isso, a gente precisava estudar, né, não tinha como. A gente tinha que estudar, porque não basta você fazer um projeto, você tem que saber o que é que você vai pôr nesse projeto. É responsabilidade, né? A responsabilidade é muito grande. Né. E assim, e a dinâmica, ela é incrível. Por exemplo, nós trabalhamos no hospital evangélico há mais de 20 anos, né? 20 anos. Acho que já tem uns 25 anos. Nós 20, temos 21. não, Elcio, nós começamos em 99, nós estamos em 26. Olha só, é verdade. É. Porque assim, a gente fez e foi muito legal. Você quer contar essa parte? Conta. Continua, comece Tá. a contar. A gente começou, a gente projetava e existiam áreas que eram, assim, obscuras pra gente, né, e uma das áreas era a parte dos funcionários, É. tá, porque o que que acontece? As normas elas existem para os pacientes, para o prédio, tá, mas, essas a gente encontra muito fácil. A de funcionários, tá, não bastava ler, É. né, a gente achou que a gente tinha que fazer, eh, essa foi a administração hospitalar. É. Essa foi a administração hospitalar. Isso, tá. Essa foi a nossa É, primeira ou nossa foi a segunda? primeira, foi a Foi a primeira. primeira, Como a gente é. começou a mexer com o hospital, É. eu falei: "Gente, não é só a parte de arquitetura física, planejamento, paredes, espaços, isso tudo, tinha que ter nosso conhecimento a respeito disso. Mas como é que funciona um hospital? É. Como é que é o gerenciamento de um hospital? Como é que são os departamentos? Como é que é essa Esse relação?" fundo, sabe, É, né. aí nós fizemos uma pós de administração hospitalar, então nós somos administradores hospitalares. Mas a gente não administra nada, tá, a gente administra Não, mas a o gente nosso fez a projeto. pós pra gente realmente, e isso foi muito bom, porque abriu a nossa Foi. cabeça para Uhum. entender, porque quem está na administração, eles têm que cuidar de muitos aspectos, muitos, muitos, muito, é uma cidade, um hospital, É uma né. cidade. Então tem que gerenciar pessoas, tem que gerenciar, tecnologia, tem que gerenciar os profissionais,
tem que gerenciar os funcionários, a parte de compras e equipamento. Ó, é muita coisa. É um ecossistema. É um É um ecossistema. ecossistema. Eu falei, ok, fizemos a pós, aí entendemos como é que era o negócio, já ficou melhor, né? Ficou melhor. Aí nós fizemos, na pós, nós fizemos uma proposta, né? É isso. Que nós Porque a gente queria fazer o TCC nosso na área de manutenção. Isso, aí fizemos É. o TCC, usamos o Hospital Evangélico para fazer o nosso TCC. Nosso TCC. Aí fizemos o TCC na área da manutenção. Nós fomos pedir se a É, gente podia e podia, tudo mais, aí né? fizemos- Isso em 99. Isso, aí fizemos algumas constatações de como é que estava, descobrimos algumas coisas que poderiam ser melhoradas, fizemos sugestão, entregamos para eles e eles aplicaram aquilo. Eles Né? aplicaram. Aplicaram. Foi muito legal. Eles Aplicaram. Aí É. fizeram a contratação de quem tem que contratar, que estava faltando, tinha faltando uma cabeça para cuidar daquele negócio e informatização de coisa. Foi coisa simples assim, mas gente, foi pontuar e funcionou. E por conta disso, continuamos a fazer projetos para os para eles, né? E aí, fazendo projetos para eles, nós fomos fazer a nossa segunda pós, É. tá? Que é Engenharia e e segurança do trabalho. Então nós somos engenheiros de segurança. Olha assim. Mas essa parte dos funcionários, que é a proteção do funcionário, a segurança do funcionário, gente, é fantástico. É fantástico. Porque a gente percebe que a cultura brasileira, lógico, vai melhorando em função inclusive das fiscalizações e tudo, mas de um modo geral, principalmente há 20 anos atrás, 30 anos atrás, gente, eu me lembro de entrar numa obra e subir no elevador para ver alguma coisa, que era o elevador de carga, E de madeira. de madeira. Sem aí- proteção, é. só com umas... E aí, na hora que o elevador estava descendo, e era o elevador que todo mundo usava. A hora que o elevador estava descendo, era todo de madeira. Os trilhos onde o elevador descia era de madeira. Estrutura também. É Sim, madeira, tudo é madeira. madeira. Uhum. Madeira. E, assim, Impensável hoje. e com graxa assim na madeira para ela escorregar bonitinha, né? Só que ele vinha assim, aí ele pegou, travou assim, ele travou, enroscou e o cabo continuou descendo. Eu falei, meu amigo, a hora que esse negócio soltar, Vocês vão cair direto. e eu voei pela janela para dentro, tá? Para dentro do prédio. Ele pulou do Pulei elevador pra para dentro do da prédio. primeira janela que apareceu na frente. Verdade. Era a saída, né? E aí depois o elevador não caiu, o cara voltou lá, porque o cara puxava lá embaixo as alavancas para poder subir o elevador. Nós somos Então, nessa época. Ó, gente, isso hoje é impensável, impensável, Sim. tá? Então a segurança do trabalho, ela evoluiu muito, Muito. muito, muito, por causa das leis, essas NRs, né, que as normas regulamentadoras que vão proteger o funcionário. Então nós vamos entender isso aí. Uhum. Aí nós descobrimos que dentro das normas de proteção e segurança tem muita coisa na arquitetura que vai ajudar. Então aí o nosso trabalho foi focado na parte de arquitetura que traz proteção Sim. aos trabalhadores. Então valeu muito, É. muito mesmo, sabe? É assim, descortinou, tá? Aquela parte, vamos dizer assim, os fundos do hospital que ninguém conhece, para nós descortinou. E foi muito interessante, porque justamente na época que a gente estava fazendo, o hospital também estava trocando caldeira de madeira por caldeira a diesel. Então a gente foi acompanhando o hospital nessa evolução, o que as normas diziam para segurança, e o hospital ele foi trazendo também essa segurança para os A funcionários. caldeira original era debaixo do Era hospital. debaixo do hospital. Então se tivesse uma explosão, Explosão. exatamente. Levava ao hospital. Então aí foi tirado para fora, foi tirado. mudado o sistema, o Entende? combustível, tudo. Então, assim, a gente foi aprendendo e foi projetando, Que legal. sabe? Então, isso trouxe muito crescimento para nós, É. né? E de novo, essas normas e diretrizes, elas vão de alguma forma direcionando o projeto, né? É de uma forma sutil, mas é importante, né? Porque você vai entendendo que alguém já pensou, há muita reclamação a respeito das normas. Muita. Da parte do contratante, do proprietário, porque ele tem que investir, tem que
Ele Tem custo. Tem Tem custo. custo. Tem custo. Lá, eu tenho que pôr capacete para todo mundo, eu tenho que dar bota para todo mundo, eu tenho que ter. Você vê hoje os prédios são todos encapados por causa de algum entulho que pode cair no vizinho, tem bandeja a cada 2, 3 andares, isso é tudo é norma, não é porque é bonito. Nem porque são bonzinhos. É, são porque são normas. obrigados, e isso tem custo, né? Então sempre houve uma resistência por parte das pessoas de investir na segurança. Então isso vai mudando com o tempo, vai tendo fiscalização. Então as pessoas reclamam das normas por causa disso. Mas ela foi pensada Sim, para a segurança das pessoas. foi. E E o que que é esse custo, né? Quanto que é o custo de uma CAT hoje, né? De um comunicado de afastamento do trabalho, comparado com E- capacetes, né? Eu penso que hoje empresas maiores elas já conseguem quantificar isso e entender que isso no custo é absorvido e evita um acho que monte de. hoje eles já entendem. Já é um investimento, né? certeza, já. Já. Porque isso já está no preço, no custo do apartamento ou do que for, né? Mas assim, e nós também passamos pela fase aonde era difícil os funcionários compreenderem que eles tinham que fazer tudo isso, né? Porque como as pessoas trabalhavam era completamente diferente como elas Exatamente. vão ao trabalho hoje. Exatamente. Especialmente na área da saúde, tem um risco que é invisível, que é o risco biológico. Risco biológico. Então a pessoa não está vendo, o micro-organismo ninguém vê. Então tem que ter proteção. E aí tem muitas coisas que são equipamentos de proteção individual, EPI, mas também tem barreiras físicas e técnicas. Atenção, né? Aí, de novo, a arquitetura ela A arquitetura ela entra muito. Então, É. casando, né? Todas esses. Todas essas questões. Então vocês perguntaram sobre fluxo, tá? Então, assim, vamos dizer assim, compreendendo, tá? Como que você vai segurando, você vai trazendo segurança para as pessoas que trabalham em determinada área, ou para o paciente, quando ele vai caminhar no hospital, né? Ou para um acompanhante ou visitante, tá? Então, você faz uma rota de fluxo por onde a pessoa vai passar. Então, você começa a projetar, então você põe lá, o usuário daqui. Então, são funcionários, são pacientes, são acompanhantes, são visitantes, são terceirizados, são os médicos, são enfermeiras, tá? Aí você faz um fluxo para cada um. Então, esse vai entrar por aqui, esse vai entrar por aqui. Então, esses são os fluxos, tá? E aí todos precisam chegar aonde eles precisam chegar com segurança. Às vezes esse não pode cruzar com esse. Esse aqui está contaminado, esse aqui é limpo. Então, a gente tem que ter a ideia do que eles estão fazendo e que tipo de proteção ele tem que ter. Então, esse conhecimento é o conhecimento subjetivo. Aí, na arquitetura, ele tem que aparecer. Tem que aparecer. Né? Tem que aparecer. E nós começamos a fazer uma pós de acessibilidade agora, tá? Que a gente descobriu que, assim, é fluxo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é a rota segura para acessível, todas as acessível. pessoas. Para todas as pessoas. Porque quando fala em acessibilidade, geralmente vem o que na cabeça de vocês? Que imagem? Assim, Tem o negócio da cadeira de rodas. Isso. mas não Tá. é só isso, né? Não, então, a cadeira de rodas, ela é um símbolo universal para falar de acessibilidade. Mas a acessibilidade começa desde uma criança, tá? Porque, assim, é a criança, o anão, tá? A pessoa que usa a cadeira de rodas, mas a pessoa que usa bengala, a pessoa que usa andador, o próprio carrinho de bebê, carrinho de compras, O cego. o cego, o que tem pouca, não é cego, mas ele tem pouca visibilidade, né? Então, assim, é um mundo gigante. E a gente agora nós estamos aprendendo, né? Que, na verdade, nós vamos usar os nossos fluxos, que a gente já trabalha há tanto tempo, com a parte de para acessibilidade. juntar com a parte de O acessibilidade. primeiro fluxo era de segurança, agora é um fluxo de acessibilidade. Então, olha só. Eles estão Então, até conectados. de alguma forma, sim. Mas o que a gente quer transmitir é isso. Não é só um desenho.
existe uma razão de ser, existe um pensamento lógico, intencional para com as pessoas, né? Porque, no final das contas, a arquitetura é para as pessoas. Exato. Quer seja ela residencial, quer seja ela corporativa ou da saúde. Sim, Então, exatamente. essa visão mais que incorpora a segurança do trabalhador, a segurança do usuário, né, a acessibilidade daqueles que têm restrição. Gente, isso tudo valoriza a pessoa. Sim, Mas se você no coração não tiver consciência de que isso é legal você fazer, entendeu? Isso não é uma obrigação legal. Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer isso porque se eu não fizer a lei. Gente, não pensa assim, não. Não pensa assim, não. não Tá? pensa não. Vamos pensar que nós temos, na arquitetura, nós temos que trabalhar para o ser humano, Uhum. né? Que a arquitetura ela tem que atender. Depois a gente coloca, já acertou funcionalidade, a proteção, a segurança. Vamos deixar isso aí muito bonito também. Sim, porque você tem que unir, né? Você tem que unir tudo, porque a pessoa, ela quer que o que ela está construindo também seja algo agradável à vista. Claro. Não é verdade? Função e estética, Isso. né? Então, é assim, Casamento. tem que ter esse casamento. Tem que ter, né? Então não dá pra gente começar pegando imagens Não dá, não do dá. Pinterest. Porque, de Depois- qualquer forma, né, assim, por exemplo, quando a gente vai projetar, tem lá o terreno. Puf, joga o terreno aqui. Você tem que saber o que aquele terreno está conversando com você. Não é verdade? Para você saber onde tem entradas, onde vai cavar, onde não vai, se vai, como é que vai ser, né? E agora a gente vai. E agora deu a árvore, né? E agora a gente vai acrescentar essa questão Da da acessibilidade. acessibilidade. A gente sempre se É. preocupou com a acessibilidade, porque Sim. ela é uma obrigação, né? Ela tem que ter. Mas a gente está Mas agora a descobrindo gente que ela é quer muito mais profunda. É muito mais, mais. gente. Tem. Então, assim, chegou a hora, né? Porque a gente fez, então, como a gente falou, a gente fez administração hospitalar, fizemos engenharia de segurança do trabalho, daí nós fizemos De uma iluminação. de iluminação, master em arquitetura Master. e iluminação, depois nós fizemos uma hospitalar mesmo, tá? E agora nós estamos fazendo de acessibilidade, né? Então, assim, por que nós fizemos uma de hospitalar depois de tantos anos que nós fizemos? Nós terminamos há 2 anos Sim. essa, né? Por quê? Porque as coisas, elas mudam, Com muita frequência. mudam. O hospital, ele Ele é é dinâmico demais. dinâmico, ele é vivo. Sim. É. Sabe, assim? Então, assim, mudam-se a tecnologia, muda-se a maneira nossa, Os equipamentos mudam. equipamentos, Né? tudo muda. Recentemente teve uma alteração na norma na área de. Isso é um detalhe, na área de ressonância magnética. Ai, nossa, Porque verdade. houve alguns acidentes. A ressonância magnética tem aquele núcleo lá que é um ímã gigante. Tá? É um ímã gigante. E ele não desliga. Tá? Ele fica o tempo todo ligado. Quando ele vai fazer o exame, ele aumenta ainda a potência lá. Mas ele está sempre ligado. Então é um lugar perigoso, assim, porque ele é magnético. Se eu entrar com qualquer coisa metálica, ele atrai. Ele atrai. Ele atrai, tá? E houve alguns acidentes, inclusive fatal, tá? Então, não, o cara... Segurança, ele era segurança, ele estava com uma arma e ele não quis deixar no armário, não contou para ninguém, entrou. E a arma disparou e acertou nele. Disparou e acertou nele. Tá? Então, assim, aí por conta disso, aí eles aumentaram o controle com relação ao acesso à ressonância. Então, agora você tem que ter áreas compartimentadas antes de entrar. Zoneamento. 1, 2, 3, 4 zonas lá que você tem que restrição até chegar na MAI. Falei, ok, tudo bem, daqui para frente a gente faz. O que a gente faz com as antigas? Pois é. Gente, então... Esse está dando dor de cabeça. Pergunta. E aí todo mundo tá tendo que se adaptar agora. Sempre que possível, eles acabam pedindo para adaptar o máximo possível. então você vê, as normas mudam,
né? As necessidades mudam, as coisas mudam, As pessoas mudam, então não para, tá? É uma coisa muito dinâmica. A gente tem que estudar a vida inteira. Não tem como, né? Mas a gente gosta. Legal, legal. E isso justamente me faz pensar aqui e querer entender um pouquinho mais. Como que vocês concatenaram todo esse conhecimento, né? Desde de segurança hospitalar, acessibilidade, iluminação, para criar essa metodologia de vocês? Eu imagino que esse conhecimento ele é muito legal, que vocês aprofundaram áreas assim magníficas e que nem todo mundo se aprofunda. Isso. Só que agora juntar isso e como vocês falaram antes, fazer ficar bonito no final precisa de uma boa metodologia, né? Alvina, assim, a princípio, depois a Nádia vai completar isso. A princípio, isso é uma forma, acontece de uma forma orgânica, Legal. tá? Porque elas primeiro surge de uma necessidade, a gente vai atrás das respostas, tem as respostas, e aí fala assim, Nádia, como é que nós vamos aplicar isso aqui agora? Ou daqui para frente, a gente chega aí com a equipe nossa, né, e fala, gente, nós vamos fazer isso, isso, isso. Daqui para frente vamos observar isso, 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 isso. Então, ela vai acontecendo de maneira orgânica. E nós estamos falando de todas essas especialidades, mas nós estamos falando de 34 anos, né? Sim. Então Não foi no dia pra então tem um tempo aí de aprendizado, um tempo de aplicabilidade, de erros e acertos, e sempre nós estamos crescendo. Então, eu acho que foi uma coisa bem orgânica. Bem orgânica. E a gente tem no escritório uma equipe muito coesa, sabe? E todos eles também têm um pensamento muito parecido conosco, né? Legal. Então, quando cada um vai fazer a sua parte, eles também estão pensando, né? Nas normas, estão pensando como que pode ser, e a gente discute bastante, né? Então, assim, vamos dizer assim, é um trabalho em equipe, tá? Porque desde o princípio, desde quando eu saí da faculdade, tá? Eu vejo que a arquitetura, ela é multidisciplinar, Sim, sem dúvida. tá? E mesmo só pegando os arquitetos também precisam ser multidisciplinar. Sim. E isso faz com que o projeto ele se torne O mais completo. o mais completo Eu tenho a possível. impressão que essa interação nossa com a área da saúde nos ensinou essa questão das várias disciplinas. Sim. Tá? Porque quando a gente vai fazer um projeto mais complexo de um hospital, nós temos que conversar com todos os níveis de serviço, graus que trabalham, desde a enfermagem até o pessoal da limpeza. Uma vez nós fizemos uma reunião com o pessoal da Da limpeza. limpeza, para ouvir o feedback deles. Feedback deles, Porque- de piso, de que era mais fácil limpeza, o que não Porque era. você acha que o pessoal que está lá na direção, ela está sabendo dos detalhes da limpeza? Não está, não tem que estar, né? tá? Tem que Mas estar, na hora sim, que nós temos que sim. projetar, nós temos que saber, falar, como é que funciona isso? Falar, doutor, mas você não sabe, esse piso é muito bonito, mas é um trabalho. Daquela simplicidade. Eu falei, é mesmo, assim, dona Maria? E assim, vamos- desde Todo pilhado, mas sabe. e assim, o mobiliário é a mesma coisa, tá? A gente aprendeu, eles fizeram até o protótipo, né? Quando a gente desenhava uma mesa, tá? Aí tinha o rapaz não era manutenção, não, da PCMSO lá, como é que é? Sesmit? Sesmit, isso. Sim. Do Sesmit, né? Que ele fez um volume de madeira. de madeira. Ele falou assim, Tá. esse volume de madeira, ele tem que entrar Entrar aqui, você não pode Um bater. poliedro. É um poliedro. Isso. Essa é a área de Sim. vocês. Então, assim, era muito engraçado. Parecia que a gente estava indo para o aeroporto para colocar a malinha assim. Tem que, isso aqui tem que caber, ele tem que ser aqui. Tem que caber aqui, entende? Então, assim, a gente aprendeu também a olhar para o mobiliário e saber, tá? Não dá. Exato. Respeitar essas questões Essas ergonômicas. questões todas, né? Então isso está tudo conectado, entende? Legal. Tudo está conectado, né? Então, eu estou aqui sentado e, assim, tem uma cadeira, eu vou contar uma historinha. Que legal. Tem uma cadeira que eu amo de paixão, tá? Ela é uma cadeira que fica para os interlocutores, né? E aí, por exemplo, no consultório,
qual que é a maior dificuldade para o paciente idoso e tudo mais, tá? É você fazer ele sentar numa cadeira. Então, a cadeira que a gente gosta demais é a cadeira que gira. Então, eu vou fazer aqui, tá? Então, por exemplo, entrou, vai pôr o paciente, gira, o paciente senta e você gira e põe o paciente aqui. Para nós, isso estava assim, fantástico, fantástico, né? E aí, eu sentei aqui e eu comecei a fazer assim. Comecei a fazer assim. E teve um médico, tá, que falou para nós assim que a cadeira era excepcional, mas o paciente começa a fazer assim e aí ele tira a atenção dele. Então, na verdade, tá? Então, assim, é assim, gente, não deixem de fazer a cadeira dessa forma. Só vamos travar para não ver. Não ficar na hora que senta. Só fica a dica aí pro pessoal no projeto aí. Boa, boa, boa. Peguei. Então, assim, porque ela é fantástica para uma pessoa de idade. Sim. Ou uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, ou uma pessoa. Porque, gente, não tem coisa pior do que você ter uma cadeira pesada, Sim. tá? Você sentar e você empurrar essa cadeira pesada se você tem pouca mobilidade, se você fez uma cirurgia, se você. Entende? Então, então a gente acaba pensando em tudo. A altura. A cadeira tem uma altura padrão, mas. Tem gente que tem perninha Tem, curtinha. entende? Então, sabe? Então, tudo isso, então, dependendo da especialidade, a gente tem que procurar outros tipos de mobiliário, sabe? Então, é muito legal. Então, assim, é um mundo imenso. E a gente, por nós termos 41 anos de profissão, né? A gente isso é um know-how Acumulado. acumulado, Sim. né? Sim. Acumulado. E também pelo fato da gente não parar de estudar, Sem dúvida nenhuma. né? De não E parar de estudar. principalmente, assim, pelo que a gente tá escutando e tá vendo aqui, é buscando cada vez mais áreas complementares, né? Sim. Isso que vocês acabaram de falar faz muito sentido, né? O mobiliário hoje, no geral, ele vai buscar atender um percentil antropométrico do brasileiro, mas ele não é 100%. Sim. Aí vem a acessibilidade, que é outra especialização de vocês, É. que fecha esse cerco, que é justamente para pegar os extremos, né? Isso. Muito alto, muito baixo, Isso. e essas questões mais complexas, né? Então isso para nós, assim, que estamos ouvindo vocês agora faz muito sentido, e a gente fica imaginando, assim, também a importância do empresário, né, da área da saúde, do corporativo, buscar esses especialistas como vocês, para que tenha esse êxito no projeto, né? Até porque, imagino, e até que vou pedir para vocês falarem um pouquinho, o que é essa sopa de letrinha dessas normativas, né? Porque você tem, como vocês falaram, vocês primeiro concatenam tudo para depois deixar bonito, né? É isso. Sim. E a gente já falou aqui que não é só, né, uma chatice, digamos assim, dos órgãos regulamentadores, né? Então, o que vocês entendem hoje dessa sopa de letrinha, dessas normativas? Como que vocês encaixam isso nos projetos? Eu penso assim, né, que nós, como arquitetos da Corus, vamos dizer, porque nem todos pensam assim, essas normas, essas normativas, essa sopa de letrinha, elas são para o benefício do ser humano, tá? Então nós temos que pegar essas normas, interpretá-las e adaptá-las e aplicá-las de maneira adequada. Eu vou afirmar novamente, né? Nós, como profissionais, nós temos que ter a percepção de que nós precisamos fazer para todos. Aí fala assim, mas só vem um cadeirante aqui a cada... Mas vem Mas ali vem um cadeirante. Mas Vem cadeirante, né? Então, quando é feito, por exemplo, os projetos do móveis que tem uma cadeira para obeso, né, que foi projetada para suportar peso, para dar dignidade para as pessoas. Claro, sem dúvida nenhuma. Gente, isso é fantástico. Quando você vai fazer uma mesa que tem uma bordinha que não machuca teu braço aqui, ó. Senhor, maravilhoso. Gente, você já trabalhou numa mesa de quina reta? A gente desenhava em mesa assim. O túnel do Nossa, carpo vem, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, talvez nem todos vão perceber a importância disso, tá? Mas quem tiver a sensibilidade de entender, vai sair à frente, Vai. tá? Porque o resultado final lá na frente
as pessoas vão entender. Falei, gente, esse ambiente aqui é muito bom de estar aqui. Ela não vai saber por quê, Mas mas ela está totalmente adaptada adaptado para o conforto para dela. o conforto. Tá lá no nosso inconsciente, né? Tá. De estar no lugar e Sim, estar Isso, você exatamente. vai olhar uma luz aqui e fala, não, essa luz aqui tá boa, né? Não tá ofuscando, Buscando. ela tá numa Uhum. uma intensidade boa para o que nós estamos fazendo. Se nós estivéssemos jantando, talvez seria uma outra, né? Exatamente. O som, né, não tá reverberando aqui. Falei, vocês tiveram cuidado, eu tô vendo aqui o revestimento acústico, mesmo tendo vidro aqui, ele vai reverberar, mas vai absorver aqui. É isso? Exatamente. Exatamente. Então, ninguém tá sabendo disso. É. Ninguém, né? É, Mas você entra no espaço, você sente. você E assim, e o cliente, ele não vai saber tudo isso, mas ele precisa ter esse sentimento. É. Que lugar gostoso, É. né? Então é isso, o final é isso, tá? Porque a beleza, ela não está, vamos dizer assim, só nos olhos, Que legal. entende? Ela não está só nos olhos. É, No sensorial também. é o sensorial, é o entende? conforto, É o conforto do som, da entende? luz, da Porque assim, temperatura. os olhos, gente, um gosta de amarelo, outro gosta do verde, outro gosta do vermelho, entende? Tem para todos. Mas o sensorial é para todos, Sim. entende? Assim, é o conforto, ele é igual para todo mundo. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que o que se busca com essa sopa de letrinhas é isso, é transformar as normas, as exigências, não como exigência, mas realmente uma Uma empatia, uma né? empatia. Uma empatia é trazer realmente um amor. Você coloca esse amor no projeto para que as pessoas estejam num ambiente que elas se sintam bem. Sim, sim. Legal. Mas isso tem que partir dos profissionais Não. de projetos, tem que partir também do cliente que está contratando. Se ele compreender isso, uau, né? Nosso sonho de consumo, né? É encontrar um cliente e falar assim, não, eu quero que realmente seja. E nós não estamos falando de luxo, gente. Não. Tá? Nós estamos falando de conforto, de acessibilidade, de respeito, né? Nós não precisamos de alto luxo, né? Pode ter alto luxo, não tem problema, não tem nada contra o alto luxo. Nada, muito pelo contrário. Como é que eu falei para você hoje? É. Eu me Me acostumo eu me fácil. acostumaria Com coisa boa é fácil, né? Vai ser boa. muito fácil. Mas eu tenho certeza que a gente consegue encontrar uma mesa dessa, né, dentro de um valor razoável, Sim. acessível para o mercado, justo, Sim. né, para que as pessoas tenham acesso a isso. Possam utilizar, Claro. né? Uma mesa que foi pensada, É. né? Então, é isso, Uhum. né? E assim, e aí, vamos dizer assim, então, como a gente adora normas, então a gente trabalha em vários aspectos, né? Então, agora nós vamos falar um pouco de escolas, né? Legal. Então, assim, as escolas, né? Então, você tem que pensar desde o bebê até o adulto, tá? Então, entra novamente o fluxo, Verdade. entende? Então, Pelo- o fluxo de tal idade, o fluxo de tal idade, o fluxo de tal idade. Aqui os pais vêm, aqui os pais não vêm. Aqui eu preciso de estacionamento, aqui eu só preciso de embarque e desembarque, entende? Então, assim, é uma delícia, não é? É uma delícia você pensar em todas essas coisas, né? E o que acontece? O fato da gente ter um monte de letrinha na cabeça, tá? Então, todo lugar que a gente entra, tá? Parece assim que todos os nossos sentidos, eles ficam Aguçado. aguçados, Que legal. sabe? É muito legal. Era uma sala de aula, eu falei, cadê a janela do outro lado para ventilação? Não tem. Cadê o peitoril de 70 centímetros para a criança enxergar lá fora? Não tem. Sabe? Então, assim, é muito engraçado, muito engraçado. A gente fala que o arquiteto trabalha 24 horas, enquanto assim, não 24 horas, enquanto ele está acordado, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Numa viagem, a gente está trabalhando. Mas, assim, o que a gente quer dizer? Isso não é peso. Isso não é peso. Gente, isso é natural, é fantástico. E a gente acaba percebendo muito mais coisas. Sabe? Eu estava
Ele tava. Você tá brincando. Você vê alguém, chega num lugar e começa a passar a mão embaixo. Você já sabe que é arquiteto. Pode saber que é arquiteto. Você já sabe Como é que ele deu? Ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, ele tá com a mesma madeira, com textura embaixo também, ó. Que legal, gente. É Que muito legal. legal. Desde mesmo. isso, mas é exatamente isso, gente. E a gente não tem vergonha nenhum. É tão engraçado. Assim, Dando Eu- toque-toque na parede pra ver se é oco, se é maciço, se é duro, se é mole. e a gente fez uma viagem agora de 4 dias visitando os museus, tá? Que assim, eu sou apaixonada. E aí, a gente chegou no MASP e a gente queria ver o auditório, né? E a gente foi pedir, será que dava pra gente ver e tal, não sei o quê? Aí a mocinha falou assim, ele tá fechado. Daí ela falou assim, vocês são arquitetos, né? Aí ela foi lá, abriu, tirou Ah, que foto. maravilha. Entende? Então todo mundo conhece o arquiteto. Não, Que gente, legal. Todo mundo Não, conhece. foi muito engraçado também numa loja que nós paramos, né, Nádia? Entramos numa loja lá que reformaram uma coisa completamente nova lá em São Paulo. A gente andando lá e o rapaz ali só parado É olhando. verdade, o O vendedor. vendedor parado, porque a gente não Vendedor, estava pedindo nada e só olhando, né? Daí a pouco a gente foi perguntar alguma coisinha para ele e começou a falar, falou, vocês são arquitetos. Todo mundo sabe. Olhando mundo pro sabe. teto, olhando Ai, pros olha pra canos, olhando cá, pra tudo, menos pro produto. Que maravilha. Isso é o fluxo do arquiteto. É o É o fluxo do arquiteto. É muito Esse é engraçado. o fluxo dos arquitetos. E o cara já pescou, falou, esses são arquitetos. E arquiteto tem cara de pau. Porque como ele precisa, entende? Entender. Sentir, É. ver, escutar, olhar. Nossa, ele tá assim, como é que a gente fala que arquiteto tem licença poética? É verdade. Licença poética, né? Então é muito legal. A nossa profissão, ela é, assim, fantástica. De verdade, assim, eu não poderia ter escolhido profissão melhor. Acho que a gente Sabe? também soube aproveitar, A né? gente soube aproveitar, de verdade. E encontramos o que a gente gosta. Isso faz muito sentido. Entende? Faz muito sentido. Sabe, assim, você trabalhar. Então, vamos dizer assim, tá? Você tem um leque gigante que a faculdade ela vai te mostrando um pouquinho de cada um, né? Vai mostrando um pouquinho de cada um. E você olhar para você e falar assim, como que eu sou? Né? Eu gosto vamos dizer assim, de criar, de não sei o que, tal, ou eu gosto de ter um monte de caderninho de normas para poder, como que eu sou, entende? Quando se Nossa. descobre e... Legal. Né? Então aí, tanto é que o meu sonho, eu sempre falo isso no escritório, né? É fazer um aeroporto. Olha só. Gente, quando eu tô dentro de um aeroporto, meu Deus do céu, que Muitas normas. muito, ao badado, ao cubo. Ai. Eu acho que tudo que nós fizemos, acho que não chega a isso aqui de aeroporto, né? E assim, é uma coisa que a gente só conhece por onde a gente passa, Sim. mas é uma cidade, né? Então, assim, você encontrar o que você gosta de fazer e você fazer, né? Então, assim, quando nós começamos isso, gente, quase ninguém fazia, né? Porque acaba se tornando uma meio coisa chato, vamos dizer assim, né? Mas né? para nós não é. mas para nós não é, Que legal. entende? A gente ama, Sim. né? Então, isso, nossa, eu não estou indo trabalhar no sentido de trabalho, entende? Eu vou trabalhar porque eu amo, né? Que maravilha. Cada dia uma história, cada dia um É. aprendizado. E é interessante, assim, que a equipe vai crescendo junto, né? Sim. Sim. Vai desenvolvendo. Eles vão desenvolvendo, eles vão pegando amor pela coisa. Então a gente vai vendo, a gente vai deixando um rastro para trás, né? Hoje Sim. temos arquitetos que trabalharam conosco, foram estagiários, hoje são professores em universidade. Então, É um legado. é um legado. E você vê e fala, que bom. A ambiência, né? A ambiência, né? Eles estão num lugar onde as pessoas são apaixonadas pelos que fazem. Então, Então a gente vê algumas coisas assim, depois fala assim, Nádia, vamos continuar assim. Vamos continuar assim, né? Estamos no caminho certo. Estamos no caminho No escritório, a gente tem um painel, tá?
onde o início para se fazer o painel era assim. Tem um painel fotográfico. Painel É, fotográfico. ele tem 250 fotos. Pequenininhas assim, tá? E quando a gente começou com a ideia, a gente queria pôr obras. Obras. A Aí gente começou a fazer o quadro. a gente falou, não, nós não estamos aqui por nós dois, nós estamos aqui por cada um que passou aqui. Que legal. Aí nós temos no painel todas as pessoas que passaram no escritório. Entende? Eles estão lá. Eles estão lá no painel, Que legal. né? Então isso, assim, e para nós isso é uma honra ter eles lá. É porque interessante. nós só estamos onde nós estamos por causa deles, É. né? Porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E olha só que legal, vocês acabaram de falar que na arquitetura você precisa colocar as pessoas no centro do projeto, né? É. Vocês estão dando exemplo lá no escritório de vocês. Então, o que vocês aplicam, vocês também Sim. vivem e fazem, né? É. Legal. Então Não vai fazer eu chorar, hein? Olha. Não sabe fazer isso. E a gente já tá aqui muito empolgado. Esse é o episódio que poderia durar 4, 5 horas. Fácil. Ou seja, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta difícil para eles. Ó, eu, escutando vocês falarem ali sobre toda essa parte da questão do sensorial, de como transmitir isso, qual que é o desafio hoje para o empresário, né? Fechar essas pontas das normas, do sensorial, porque às vezes no projeto você mostra um papel para ele, né? Você mostra uma imagem, né? Então, assim, você mesmo deu o exemplo da sala, da acústica, são várias nuances, assim, várias searas, né? Qual que é o desafio hoje para conseguir convencer esse cliente e ele entenda que aquilo realmente é muito importante? Bom, o primeiro lugar nós temos que estar convencidos. Que é o que acabamos de falar. É, legal. nós temos que estar convencidos. Então, Não vendo que eu não compraria. não vê Isso, exatamente. Ele não fala assim, ó, você exatamente. tem que fazer porque é obrigação sua. Não. Não. Então, eu acho assim, quando a gente vai mostrar projeto, a gente sempre busca mostrar para ele as vantagens que ele vai ter de ter um ambiente dentro das normas, com as qualidades adequadas. A gente sabe muito bem a questão financeira, porque a luta sempre vai ser Sempre aí. vai ser financeiro. Sempre. A gente luta junto com o cliente para que haja um equilíbrio aí entre custo e benefício, né? E puxando sempre para a questão do benefício e não só para o custo. Ele fala assim, não compre pelo mais barato, gente. Isso a gente fala mesmo. É relativo, né? Barato é Não é relativo. Então, assim, tem qualidades. Atende a norma. Ele tem qualidade de acabamento. Isso aqui vai durar 5, 6, 7 anos, ou o ano que vem você vai ter que trocar. Pois é. Entendeu? Então, essas coisas a gente Sempre leva. Fala, olha, gente, mas quanto vai me custar? Fala, vamos falar de custo, vamos falar de qualidade, vamos falar de tempo, vamos falar de durabilidade, de atendimento à acessibilidade, essas coisas. Aí depois disso aí nós vamos depois brigar lá com a fábrica e vamos achar o melhor preço para esse produto que é adequado. Então, o nosso trabalho, né, Nádia, acho que a gente tenta mostrar a importância dele ter um bom projeto, né? E tentando transmitir no nosso sentimento e na nossa empolgação, entendeu? Né? Falei, olha, vale a pena, porque nós já vimos isso acontecer, já vimos isso dar errado. Então, e às vezes o cara compra a ideia e ele segue. E o cliente, ele espera também essa Espera. indicação do arquiteto, né? Espera. Ele falar, olha, eu tive uma experiência boa e eu vou passar e daí passa a segurança. Isso, pá, é isso mesmo. Essa é a beleza de ser mais velho. Entende? O fato da gente ter 41 anos de profissão, tá? Então nós já passamos por muita coisa. Então vamos dizer assim, a gente tem uma certa autoridade em falar, olha, nós já vimos que isso não deu certo, né? E às vezes coisas que nós escolhemos no passado, hoje a gente não escolhe mais. Sim. Porque a gente também aprende. O erro também aprende. Claro. E assim, gente, a única pessoa que não erra é Jesus. O resto, né? Somos nós. Quem somos nós é filho do pão, não é verdade? Então, é assim, a gente erra, né? A gente erra e a gente tem que aprender. Sim. E a gente aprende e a gente tem que ser honesto, Sim. né? Honesto com os nossos clientes. Ó, esse erro foi nosso,
o custo é nosso. Tem isso também. Tem isso, entende? O custo é nosso, tá? A gente nunca pulou para trás. Algumas vezes doeu, né, Elza? Foram, graças ao Senhor, muito poucas vezes, de verdade. Mas elas existiram, porque não tem como, entende? Não A adianta gente só tá- falar de sucesso. entende? Não tem É como. mais fácil falar de sucesso. Sim, mas não é, ainda mais para quem trabalha com normas, É. entende? Às vezes você tá tão focado numa coisa e você esqueceu aquele ali, Justo aqui. justo aqui. E na norma eles vão lá ticando, né? Eles Isso, fazem tem assim, isso, ó. tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Entende? Mas nós, assim, a gente está acostumado, a gente sabe, né? Mas Mas a ideia é essa, ideia é essa. é demonstrar para o cliente que vale a pena ele ter um bom projeto e com a qualidade que atenda às normas, que atenda às necessidades, que para ele vai ser muito melhor. Sim, com certeza. A gente não tem dúvida disso, Sim. né? E a gente sabe que no projeto, a gente quer entregar o melhor, o melhor para o cliente, né? E dentro daquilo que a gente tem possibilidades de fazer, nós vamos fazer. Então, a gente estuda para ir melhorando cada vez mais. Porque se a gente não estudar, Não, com certeza. não tem como você crescer se você não estudar, né? Agora eu tô curioso. A gente estava falando antes de algumas obras, né? Alguns projetos que vocês desenvolveram e a gente falou da Mangueira, do colégio e tal, né? Vamos contar um pouquinho pro público? Achei muito legal. Assim, é que como a gente estava falando, a gente também trabalha na área de escola, e esse ano nós estamos fazendo 3 projetos de escola, cada um diferente do outro, né? Um é uma escola clássica, que eles têm o conceito da escola clássica, né? De professor, poucos alunos, que a gente usa até a expressão ensino peripatel, né? O professor sai com o aluno, vai ensinando ele, e uma construção que vai também ter uma característica clássica. Daí mais um outro que é uma escola que pareça uma fazenda, que tem um ar de fazenda, né? Então, essa escola que nós estamos fazendo, o terreno que eles compraram tinha uma mangueira bem grande. Tem a Mangueira. Está lá. E aí eles têm essa ideia também de sair com o aluno e a aula é debaixo da mangueira. Então a mangueira foi deixada, foi criado um projeto inteiro em função. De uma Então eu mangueira. não podia cortar o terreno de qualquer maneira, porque o nível da mangueira estava lá e lá ficaria. Então o prédio cresceu em volta da mangueira, espero que ela dure bastante, senão vai ter que pôr outra no lugar. Ainda bem que Mangueira Dura. Então você vê, as coisas elas estão se adaptando a essas características de cada cliente. né? É muito Então, apesar da norma você ter que ticar para saber se você fez tudo, não tem um projeto igual ao outro. Não tem. A norma é a Não tem. mesma. A norma é a mesma. Para essas 2 escolas, a norma é a mesma. Mas o O projeto não tem nada a ver um com o outro, nada. E isso acontece mesmo em hospital, tá? O hospital que a gente fez em Campo Mourão, tá? Ele não tem nada a ver com o hospital que a gente trabalha aqui. Assim, é completamente diferente. Então, não adianta você falar, você fez um hospital, você faz qualquer um. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá. Isso não existe. Isso não existe, porque não são só as normas que comandam, tá? Tem A a- administração, As necessidades. as necessidades E a cada maneira lugar como eles lidam com cada tipo de atividade é é diferente. completamente diferente, entende? Não existe, gente, não tem, por isso que a gente fala, não tem casa igual a outra, não tem, entende? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, como se diz, a nossa vida, ela é um flash a cada dia. Cada dia é um flash, Muito bom. né? A gente estava falando um pouquinho nos bastidores sobre essa questão que vocês comentaram do retorno da arquitetura para um período, né,
se passou e tal. E eu também queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque quem está nos assistindo também deve estar vendo esse movimento acontecer, né? E a gente quer saber do olhar de vocês em relação a isso. Parece que é uma tendência agora, que eu acho que é muito boa, né? É de voltar para as raízes, né? Uma arquitetura que contemplava a necessidade e a característica da pessoa. Nós passamos muito tempo agora, esses últimos anos, replicando, até brincou, né? Imagens de Pinterest, né? Que a pessoa viu uma foto bonita que era uma sala igual, e um banheiro que era um... Mas aonde está a personalidade, né? Então, esse é um movimento ainda Tá começando, incipiente, mas eu tenho a impressão que vai sair que rapidinho. vai voltar. Vai. Espero que Ó, sim. a Casa Cor, eu não fui o ano passado, você foi, mas você já sentiu que na Casa Cor já deu, porque assim, existe o movimento, tá? E assim, e isso, tem a Casa Cor em São Paulo, que na verdade Uma mostra de é arquitetura. uma mostra de todo ano. arquitetura todo ano, mais de interiores, tá? Mas, assim, ela já mostrou, já faz umas 2 Casa Cor, ela já mostrou Uma essa tendência. tendência ao retorno, É. sabe assim? Voltando o quadro para a parede, voltando. Você ter as fotos dos filhos no Objetos aparador, na que estante. sumiram, né? Porque nós passamos por uma arquitetura muito limpa, muito clean, Minimalista, né? que não Tudo traz cinza, aconchego, tudo cinza. né? E teve uma época que isso daí era o auge. Must. Só que isso cansa. E as pessoas não percebem. Aí, E eu acho que está cansando e as começando a pessoas cansar. estão começando Então aí eles já estão materiais mais quentes, mais aconchegantes, mais amarelados, mais amadeirados. Aí vai trazendo um... Tá trazendo mais cor, sabe? Almofada, sabe? coisas que remetem que a O pessoa móvel da faz, avó, onde ele entende? viajou, tem coisas de Sabe? viagem, sabe? Então, essa parece que está sendo um retorno muito retorno. bom. Então Então, é isso tipo assim, aguardemos os próximos capítulos, né? E olha só que legal, a gente teve um profissional também que sentou na mesa, ele falou assim, algo parecido. Ele falou que a gente tem que olhar para casa como lar, não como casa. E quando a gente Exatamente. não tem essa personalidade, ela vira uma casa. Ela vira Agora uma tem a nossa, casa. é nosso lar, é o nosso jeito. Exatamente. é isso mesmo. Mas é isso mesmo, sabe assim? Tem Olha, que ter. tem que ter, sabe? Assim, vamos dizer assim, eu entro na minha casa, tá? Vamos dizer assim, eu entro no meu apartamento, não é o apartamento da arquiteta Nádia, é o apartamento da Nádia, do Diniz e dos filhos que já saíram porque casaram, mas assim, né? É a nossa história que tá lá. O do Elcio é a mesma coisa. Você entra no apartamento do Elcio, não tem nada igual ao meu, mas é o Elcio e a Dineia, entende? Então, assim, é isso que E precisa. não tem menor constrangimento, tá? Então tem os quadrinhos que eu trouxe de viagem que eu amo. Tem as plantinhas que eu amo. A minha samambaia. Sabe a samambaia? Ela voltou, mas na minha casa já estava. Eu estou à frente dos terrenos. Ela nunca saiu da minha casa, né? A samambaia, a jiboia. Então, assim, é muito engraçado. E aí, é no lar que a gente percebe como é a pessoa, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, a minha casa tem que ser muito clara, porque eu não leio no celular, eu leio no livro. Analógica. Eu sou totalmente analógica. Sim. Totalmente. Todas essas pós que a gente fez, tá? Era assim. Todo mundo chega com os computadores, com as coisas, pá, liga aqui, liga lá, procura aqui. Eu chego com o meu caderninho e meu estojo. Eu sou a única. E aprendeu tão bem, se não mais. Não, aí quando falha o computador, Fernanda, cadê teu caderno? Mas Já aconteceu. Teve uma reunião em Campos Mourão que o Elcio foi fazendo tudo no computador e eu fui escrevendo tudo. Quando nós chegamos no dia seguinte, o Elcio foi ligar o computador. Fernanda, eu não salvei. Salvo. Fernanda, cadê o backup? Quando tem que apresentar o Cláudio Freire. É verdade.
Então tem isso também. Tem isso, né? Não, é legal, né? E o que vocês acreditam que levou essa retomada dessa experiência? Talvez alguma coisa relacionada à arte, que é muito cíclico, alguma coisa Não, eu acho que assim? é o Acho que foi o cansaço. cansaço. Eu acho. Eu É a mesma coisa, você vai na tua casa, tá igual da tua vizinha, que tá igual do vizinho, entende? Não tem. olha, Você não sente que não sabe, olha, teu espaço? a gente ainda ouve isso, né? Eu fui na casa do fulano, a casa do fulano é igual à casa do ciclano. E É. que às vezes foi o mesmo arquiteto que fez e ficou igual. Vocês vai fazendo repetição e fazendo tudo igual. Mas porque Gente, o cliente pede. ele quer isso. O cliente pediu, É, né? mas eu acho que isso daí já cansou. Então as pessoas devagarzinho, elas vão voltando para suas origens, porque essa questão de você preservar a história, de ter um lugar de descanso, gente, isso aqui é ancestral, isso aqui está dentro de nós. Nós fomos meio que forçados a viver uma arquitetura, muitas vezes, que a arquitetura era o protagonista, e Se você adaptava também, né? você te dava permissão para você entrar dentro dele, né? Agora não, eu penso isso aqui, a arquitetura é para você, então ela tem que atender a sua necessidade e trazer para você o conforto emocional, o conforto físico, né? As suas lembranças têm que estar ali, a tua vida tem que estar ali. Eu acho que isso faz parte da natureza humana. Então, eu não, acho que não é uma moda. Ela sempre vai estar presente no ser humano. Pode ser que a moda leve ele para outro lugar, mas em algum Mas momento ele vai voltar. voltar. Gente, é nítido, conversando com vocês, o amor que vocês têm pela profissão, pelo que vocês fazem, e deu pra perceber, assim, também que vocês estão deixando marcas na vida de outras pessoas, né, tanto dos clientes de vocês, mas também nos profissionais que vocês estão formando lá dentro do escritório, né, porque são 4 pós-graduações aqui, e eles estão bebendo dessa fonte diretamente, né. Como que vocês entendem isso, além do papel arquiteto, mas do papel de líderes que nitidamente vocês são, no desenvolvimento dessas pessoas? Eu vou deixar a mãe Nádia falar primeiro. Que mas Porque a Nádia é a mãe daqueles meninos, tá? É que assim, né? Assim, eles, o pessoal no escritório tem idade dos nossos filhos, entende? Então, assim, a gente olha para eles como filhos. Então, a gente se preocupa. Ontem um estava doente, foi para casa, daí a gente fala, mas você está bem, você está melhor, não sei o quê, entende? Então, Leva assim, blusa. sabe? vai chover, né? Vai chover, cuidado. Aí você vê o tempo fechando, liga lá no escritório, gente, o tempo está fechando. Sabe assim? Então, assim, na verdade, a gente lida com eles, pode estar certo, como pode estar errado, mas nós somos uma grande família, entende? Assim, em termos de gestão, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender, mas assim, a nossa gestão ali é uma casa, entende? Assim, a gente exige, claro, tá? Mas a gente também sabe o limite de cada um, né? Cada um ali tem as suas limitações, e como nós. Sim. Tá? Vamos dizer assim, a minha limitação, como o Elcio já falou que eu sou totalmente analógica, é tipo assim, entende? Vou contar uma historinha para A vocês. gente adora as historinhas. São os melhores. Há uns anos atrás, nós tivemos um cliente que a gente fez a casa deles, ele tinha um menino de 8 ou 9 anos. E aí a gente foi apresentar uma mudança de projeto num sábado, tá? E não tinha ninguém no escritório, e o Elcio não pôde ir, e eu fui sozinha. E no dia anterior, eles tinham trocado todos os monitores, tá? E eu, com meu belíssimo entendimento tecnológico, né, sentei, olhei para o monitor, cadê o botãozinho? Não tinha botãozinho. E agora? E agora? Eu passava a mão, falava, meu Deus! Eu falei assim, gente, eu não sei ligar isso. Aí o menininho que estava do meu lado, ele foi assim, não, passou o dedinho assim. Era aquela época que tinha aquela lua, Lucinha. Aí passou o dedinho. Tadã! Então, assim, a minha limitação é essa. Então, assim,
o meu maior desafio com eles, tá? Quando eles fazem os projetos, é assim, gente, se eu entender esse desenho que vai para a obra, qualquer um vai entender. Então, a gente tem a gente tem o que eles precisam fazer, com certeza. Mas a gente, nós somos família, entendeu? E a Nádia, como mãe, ela é brava às vezes, tá? É importante, esse é o papel da mãe. Mas as pessoas passaram, várias pessoas passaram no escritório, né? E nós temos uma boa relação com todos eles que Todos passaram, eles. tá? Muito boas. Então, eles fizeram, normalmente, esses estagiários que ficaram conosco, eles ficaram muito tempo. Sim, praticamente 4 ou 5 anos, a gente pegava sempre no começo da faculdade, ficava com ele até se formar. Vai se formar e às vezes um Um pouquinho pouquinho mais ainda, depois eles tomavam o rumo deles. Então, hoje tem professores em Santa Catarina, tem coordenador de curso de arquitetura que passaram, tem pessoal morando pessoal em fora. São Paulo, pessoal em É, Paris trabalhando, entende? Então, é. assim, E essas pessoas, elas estão inseridas no mercado, elas estão trabalhando, estão funcionando e eles lembram com carinho o tempo que eles passaram lá junto conosco, né? E aí depois alguns já casaram, teve um que pediu para eu fazer o casamento dele, eu fiz o casamento dele. Então, assim, realmente é um ambiente de trabalho, mas não é só isso. não. De novo, são pessoas. São pessoas. A gente ora, a gente canta comemora o aniversário de cada um, entende? Então, assim, é muito legal. Então, eu acho que a relação humana, ela vai moldar o resultado da sua vida, ou seja, profissional, ou sua vida pessoal. Então, a gente acaba dando conselhos para eles, é a nossa vida. É a nossa vida, né? Sim, a gente passa muito. E aí eu vou contar uma outra historinha, pode? Por favor. O Elcio, ele é totalmente técnico e digital, tá? E digital. E aí, esse rapaz que hoje é coordenador do curso de arquitetura, quando ele foi fazer estágio conosco, a gente fez um levantamento, que até hoje somos nós que fazemos o levantamento. Então, nós fizemos o E levantamento. na obra tirar as medidas lá. Levantamento Pra é começar. tirar medida, né? Aí, ele entregou para o rapaz fazer, e aí ele começou a montar o desenho, e o Elcio falou assim, mas esse aqui não tá correto esse daqui, né? Olha, eu escrevi aqui, ó, 5,07. Aí ele falou assim, já entendi, 4 casas após a vírgula. Eu falei assim, não, senão você vai somar, não vai fechar a medida. Aí ele falou, certo, 4 casas depois da vírgula. Eu falei, vai por aí que dá certo. E é importante, né? Às vezes uma vírgula pode derrubar um prédio ainda. Mas é engraçado, né? Que legal. É muito legal. E agora a gente, né, já que a gente tá falando disso, tá legal, mas a gente também precisa voltar pro negócio. A gente precisa saber para quem quer conhecer o escritório, quer contratá-los. Como é que faz? Bom, nós somos Corus Arquitetura, né? K-O-R-O-S. Tá? Nós estamos aqui em Londrina. O nosso Instagram é @corus.arc, né? Eu acho que qualquer um pode entrar lá e entrar em contato conosco. Nosso e-mail é projetos@corus.arc.br. Tá? Eu acho que esses 2 caminhos são os mais fáceis, né? E também o nosso telefone, né? Pode ser? WhatsApp. Pelo WhatsApp. A gente deixa depois no Tá, vídeo isso. certinho ali para quem Isso. poder. Pode entrar em contato direto, né? Sem problema nenhum. Legal, que legal. Né? E assim, com muito pesar, a gente precisa começar a entrar no encerramento. Tá tão gostoso. Já deu, sei, tá bom. Mas já fica assim a segunda etapa. A gente depois pode ter mais histórias para contar. Vocês estarão convidados novamente.
Gente, um dos objetivos do Arquitetando, como eu falei lá no começo do vídeo, né, do podcast, é gerar conhecimento, né? E a gente tem um público aí de estudantes de arquitetura que a gente impacta bastante. Uhum. E eu não consigo sair daqui sem escutar uma mensagem de vocês para esse público que está começando agora, sabendo que vocês já impactam diretamente as pessoas que estão com vocês. É. Então vocês vão ter oportunidade agora também de impactar outras pessoas diretamente. Eu penso que vocês que estão saindo da faculdade agora, como já passou por todo um caminho, vocês se sentem inseguros, vocês têm medo, vocês não sabem o que vai acontecer daqui para frente, não sabem como vai estar o Brasil daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, eu penso assim, que vocês precisam estar sempre estudando, sempre calçados no conhecimento. Tem muitas coisas que a arquitetura talvez possa tentar te levar para um caminho comercial. Eu digo para você, cuidado, tá? Seja um profissional sério, que tem base de conhecimento verdadeiro, que tem muito comércio também na área de arquitetura, que eu acho que assim, para você perdurar no mercado e continuar crescendo e crescendo, você tem que construir uma base sólida. E a base sólida vai ser no conhecimento, vai ser na sua honestidade com você mesmo, né? Com o teu cliente, com o seu projeto. Você precisa realmente enxergar a tua profissão como algo que você está entregando um benefício para as pessoas que estão ao teu redor. Tá? Não veja somente como uma profissão. Veja como realmente um dom que Deus deu para você. Né? Então, eu penso que se você tem uma postura de olhar para as pessoas, para alcançá-las com o teu trabalho, com a tua vida, o resultado vem. O resultado vem. Sim. O resto tudo, gente, a gente dá jeito no meio do caminho. Mas seja um profissional íntegro, sério e que tenha uma bagagem para você poder transmitir e atender o teu público. Sim. Então, e só completando, né, concordo com tudo. E assim, se olhe no espelho e se conheça, tá? Às vezes, por exemplo, você fez arquitetura, mas o que você gosta é de vendas, vamos imaginar assim, tá? Pega todo esse conhecimento que você tem, continue estudando, vai fazer a venda, mas você faça com certeza, sabe, daquilo que você aprendeu. Por que eu estou falando isso, tá? Porque é importantíssimo a gente ter uma profissão e é importantíssimo a gente usar essa profissão para aquilo que nós somos, tá? Então, assim, se você porque ser arquiteto, tá, não é só no escritório. Você pode ser arquiteto na obra, você pode ser arquiteto numa loja, você pode ser arquiteto no paisagismo, você pode ser arquiteto na iluminação, no mobiliário. Nossa, tem muitas áreas. Foque naquilo que você gosta. Pensa em todos os trabalhos que você fez na faculdade, o que mais te tocou e siga esse caminho, estude, veja, vai, porque o mais importante é a gente fazer o que a gente gosta, tá? Assim, é a gente se doar para as pessoas naquilo que a gente gosta, de verdade. Uau! Que legal. Gente, muito obrigado. Não tem não só acertou muito. Nós que agradecemos. Foi eu e vocês conversar um pouquinho nessa vida. É enriquecedor mesmo estar aqui com vocês, escutar, aprender e ensinar outras pessoas, né, que não estão diretamente no nosso dia a dia, mas que vão assistir. A gente teve um gostinho do que o pessoal que passou por ele teve, né? Um pouquinho que eles teve hoje. Né? Tô até triste de ter que fazer o encerramento, então eu vou passar pra ti essa responsabilidade. Gente, de verdade, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos muito, gente, mas muito mesmo, de verdade. Nossa, foi muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Muito obrigado. De verdade, obrigada. Tá bom, gente? Hoje a gente conversou com o Elcio e com a Nádia. Um abraço e até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Até logo.